Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Eu sei que você está ansioso para ver a continuidade da nossa novelinha, né? O povo adora uma novela, mesmo quando é espírita. Ainda assim, vale a pena esperar, porque o capítulo de hoje é muito interessante. É a continuação daquilo que no programa anterior nós já estávamos vendo. O livro é Na Seara do Bem. E nós estamos apresentando as imagens do projeto. Imagem com os bastidores de uma reunião espírita, na casa espírita. O que acontece no centro espírita quando uma pessoa fisicamente comparece? Ela não vê o mundo invisível, não é mesmo? Mas o mundo invisível está lá e nós estamos vendo quanto trabalho eles têm para nos acolher, para nos ajudar fisicamente, espiritualmente e para selecionar as entidades que podem ser admitidas na instituição no plano do mundo invisível. Bem, nós vamos parar de falar e vamos começar logo, porque eu não quero que você tenha nenhuma síncope nervosa de ansiedade. Vamos lá, vamos pegar o livro. O capítulo é o capítulo 9. O título é O Serviço de Seleção. O slide que você vai ver agora é esse que já está aqui, ó, na televisão aqui do meu lado, aqui, ó, aqui, isso. Mostra uma movimentação dos encarnados que estavam entrando. Era uma grande movimentação, homens, mulheres, jovens, crianças. Os adultos se acomodavam no salão, as crianças e jovens seguiam para o departamento da evangelização infantil, naquele clima de alegria, ou quase de bagunça que eles adoram, né? Agora, inúmeros espíritos desencarnados foram trazidos à reunião pelos servidores do setor de vigilância. Estavam recebendo assistência, apresentando recuperação e eles também foram conduzidos e acomodados naquele auditório que fica acima do auditório dos encarnados. E que você já viu lá no começo que havia aqueles 2 postos de vigilância tomando conta deles. Agora, essa imagem que você está vendo, esse é o auditório e lá em cima tem um balcão, está vendo ali, ó? Ali os espíritos que eles estavam sendo tratados, eles ficarão já acomodados. Mas vamos voltar ao slide principal, porque ele vai falar sobre esse portão de acesso. Ele está explicando, olha, que no portão de acesso ao centro, um halo, um círculo luminoso cercava toda a instituição, protegendo-a dos espíritos inferiores. No local de acesso, um aparelho abria uma pequena passagem para a entrada e seleção dos desencarnados. Lá fora, na rua, junto dos encarnados que agora iam entrando também, uma turba de espíritos se agitava. Essa turba era atraída pela movimentação dos encarnados e pelas luzes espirituais que ali estavam. Muitos que estavam ali como espíritos blasfemavam, gritavam, zombavam, gargalhavam, enquanto outros sofredores imploravam auxílio. Havia aqueles que gritavam: nós queremos entrar, deixe-nos passar, exigimos o paraíso, queremos o céu. Vocês estão vendo ali, ó, volta lá a imagem. Aí, isso, na calçada ali, os caras com os braços para cima, aqueles espíritos escuros, todos eles, nós queremos entrar aí, é o paraíso. Por que eles estavam gritando? Esses espíritos acreditavam que aquele portal de luz fosse a entrada para o paraíso, para o céu, que eles estavam esperando, que eles exigiam. Alguns deles faziam do título religioso uma mera carteira de identidade, esquecidos da vivência cristã e da melhoria interior. Eu fui dessa religião, fui daquela religião, eu fazia isso, eu fazia aquilo, vocês têm que me deixar passar. Mas não melhoravam, apenas iam nos lugares, não se transformavam. Então, o que acontecia? Os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aqueles que estavam no clima de revolta não podiam entrar porque eles iriam perturbar os desencarnados e os outros vivos que estavam assistindo à preleção. Essa seleção de espíritos que podiam entrar e de espíritos que não podiam entrar, ela era feita por aqueles aparelhos chamados de capacitores vibracionais,
que identificavam aqueles espíritos que demonstravam sincero arrependimento e verdadeiro desejo de se renovarem. Então, eles eram encaminhados ao auditório, eram informados da necessidade do silêncio e recebiam os primeiros socorros da equipe de enfermagem. Vejam só aí, ó, ali na calçada, vocês estão vendo que do lado esquerdo dos encarnados, os encarnados são os coloridos. Agora, os outros que estão em cinza são os espíritos. Há uns caídos, outros gritando do lado esquerdo dos encarnados. Mas à direita, existem alguns espíritos branquinhos, transparentes, com os braços estendidos, recolhendo entidades escuras. Estas são as entidades que ele está se referindo, que eles estão acolhendo porque elas já estão desejando ser ajudadas. E elas serão elevadas para aquele auditório que os espíritos estão se referindo. Agora, André, e aqueles coitados revoltados que estão lá fora, ninguém ajuda? A esses que não podiam entrar, conta-nos o Tonini. Joel, que é aquele dirigente espiritual, ele dedicava alguns minutos da prece quando terminava aquelas tarefas que eles estavam realizando lá dentro. Não havia esquecimento de ninguém, mas eles não podiam entrar. Agora vejam só, entraram os encarnados, chegaram da rua, chegaram espíritos necessitados, cada um com os seus problemas, com as suas ideias, com as suas dificuldades. Então, o que lá dentro nós encontraremos nessa casa espírita? Havia um ambiente em que a música ajudava a harmonizar as pessoas que estavam lá. Você vai ver o slide aí. Estes focos luminosos eram propiciados por um rapaz que estava com um violão tocando. Nem todas as casas espíritas possuem alguém tocando. Ele está aí, algumas têm pessoas que fazem isso, e essa voz ajuda a melhorar a harmonia das pessoas. Mas quando não tem alguém que toca, o som ambiente faz isso. Um som harmonioso se espalhava. A plateia assumia um comportamento diferente daquele que até então ela demonstrava. Os semblantes, os rostos pacificavam e os pensamentos se harmonizaram, acompanhando a linguagem poética da música. E então uma chuva de pequenas pétalas, suavemente colorida, caía sobre os presentes, modificando o estado íntimo para melhor. Então você observa a importância desse instante em que nós nos sintonizamos com as coisas elevadas. E é natural que através da melhoria do nosso estado emocional, também os bons espíritos podem ir melhorando a nossa condição. Foi então que Tonini quis saber se a música era essencial, mas Marcos, que era aquele que estava ajudando, disse, olha, essencial não é, mas a música auxilia na desintoxicação mental das criaturas. É boa, ajuda para fazer as pessoas pensarem a respeito de coisas bonitas. Bem, passada essa parte, que deve ser um trecho pequeno, um trecho que não se alongue demais, porque senão também a música cansa, sobretudo quando as pessoas têm que cantar junto, essas coisas todas, né? Nós vamos encontrar o capítulo seguinte falando da prece inicial. Vamos ver o slide que você já está vendo aqui na TV, olha, você vai ver na tela agora. No horário previsto para o início da reunião, o dirigente encarnado, aquele que está de pé no centro, convidou todos os presentes para que orassem. Então, o Marcos, que é o cicerone do Tonini, convidou a que ele, o Tonini, se mantivesse com o sentimento elevado, mas permanecesse observando. Ali onde estava o dirigente encarnado, na tribuna, ele começava a oração, enquanto o dirigente espiritual, o Joel, bem assim atrás dele, assim você vê à direita, entre a mulher sentada e o dirigente encarnado em pé, o Joel estava lá, fazendo a oração também, no plano espiritual. Às vezes, o dirigente encarnado pegava a ideia, filtrava as palavras do Joel, sem perceber que ele estava sendo intuído.
Uma tênue luz irradiava dos presentes que estavam ali no ambiente, enquanto que do tórax de Joel, você está vendo aí, olha, do tórax, do peito do dirigente espiritual, a luz era uma claridade intensa, elevando-se na direção do alto. E logo depois vieram, em resposta, todas as gotas de fluidos, como chuva que caiu sobre os que estavam ali no ambiente, provocando uma sensação de paz, de reconforto. Porém, sabe o que acontece? Nem todos os que estavam sentados ali assimilavam esses recursos que vinham do céu. Não. Ai, meu Deus, eu vou ter que receber minha sogra amanhã. Ai, que chatice. Ai, amanhã eu tenho uma reunião importante. Ai, eu tenho que preparar um trabalho ainda. Não sei por que eu vim aqui. Ou seja, uma parte dos frequentadores, distantes da disciplina mental, continuava presa às preocupações do dia a dia. O homem acredita que somente pedindo recebe os benefícios espirituais, mas quem louva e agradece ao Criador se sintoniza com vibrações superiores do universo e recebe também a influenciação benéfica. Tonini pergunta a Marcos sobre os amigos espirituais não insistirem com os encarnados para que eles se elevem, para que eles neutralizem as ideias negativas e alertando sobre os benefícios da oração. Por que não fazem mais isto? O Marcos então diz para ele que todas as religiões já fazem esse trabalho, falando da oração, mas só com o amadurecimento das criaturas é que cada um poderá um dia avaliar verdadeiramente os valores da prece. Só quando a gente amadurecer. É como, por exemplo, quando o pai fala para você, você é criança, não comer tanto doce, não comer tanto chocolate, isso faz mal. Ou ele fala, escova o dente, escova o dente, escova o dente, e a gente não escova. Só quando a gente tiver dor de dente por causa da cárie é que a gente vai ver, puxa vida, né? Se eu tivesse feito o que meu pai tinha pedido, minha mãe tinha ensinado, eu não estava com essa dor agora. É a maturidade. Bem, mas o que acontece agora? Depois da oração, vai começar a explicação, vai começar a palestra. Veja o slide aí. Agora já é um pouco diferente. Olha só. Já o Joel, você vê na imagem, ele se afastou para o lado esquerdo, entre o homem sentado e o orador que está de pé. E, olha lá, atrás do orador tem um outro espírito, que é o espírito responsável pela atividade de transmitir ao orador as ideias. Ele então inspira aquele que vai falar, aquele encarnado que está ali. O amigo espiritual, o rapaz que está atrás, no mundo invisível, você vê que está ligado ao palestrante pela mente. Tem uma luz ligando a mente dos dois. E ao mesmo tempo, aquele que está inspirando, ele faz uma pesquisa nos registros mentais do orador, onde estão arquivadas as lições que ele já acumulou ao longo do tempo pela leitura, pelos estudos que ele já fez, pela sua maturidade e pela sua experiência. E então, esse espírito que está atrás, ele seleciona os registros, aquelas lembranças que podem ser úteis, naquilo que ele vai falar. E as lições saem do nível do inconsciente, daquelas lembranças arquivadas, empoeiradas. O espírito ajuda a trazê-las para o nível consciente do médium que está falando, o médium orador. Então, as ideias vão surgindo na tela mental do comentarista em forma de lembranças. Marcos, então, o amigo do Tonini, observa que esse é um trabalho de parceria. Os recursos ou registros do orador, aquele que vai falar, que é aquele médium intuitivo que vai fazer a palestra, se somam à inspiração do amigo espiritual que o está sustentando. Ou seja, não é que o espírito incorporou no médium e é o espírito que está falando. Não. Quem está falando é o orador encarnado. O orador não é um microfone através do qual falam os espíritos, mas é um instrumento ativo do fenômeno intuitivo. Quem fala é ele.
Mas os espíritos que estão ajudando, no caso aquele espírito que estava atrás, começa a colocar ideias para que ele vá construindo a casa do pensamento. Daí a responsabilidade daqueles que são os veículos da mensagem evangélico-doutrinária através da palavra. Não basta deixar, eu não fiz nada, mas os espíritos vão falar por mim. Não! É necessário não apenas o estudo do que se vai falar, mas é necessário viver aquilo que depois vai ser falado. Viver antes, saber das lutas, saber dos problemas. Este fator é fundamental para tocar a plateia que está ouvindo, para sensibilizá-la. Porque falar de uma coisa que a pessoa não faz, não vai impregnar com o seu ímpeto, com a sua autenticidade, com a sua verdade, aquilo que ele está falando. E agora a gente vai ver uma coisa muito legal. O capítulo 13º vai falar do que acontece durante a palestra. Vamos ver a imagem já do slide. À medida que o expositor discorria sobre a fé e suas implicações nos acontecimentos da vida, o que acontecia com a plateia? Os encarnados que estavam atentos, enquanto iam escutando, relembravam fatos e acontecimentos de suas vidas, em um interessante diálogo mental, aprovando ou reprovando a si mesmos pelos atos que praticaram. Mais do que um aprendizado, ouvir atentamente uma palestra evangélico-doutrinária significa realizar uma profunda avaliação da vida. Uma palestra pode influenciar os ouvintes interessados mais do que se possa pensar. Aí o que acontece? Os dois espíritos, Marcos e Tonini, se aproximaram de uma jovem que estava prestando muita atenção ao que o expositor estava falando. E o assunto era o quê? Era referente aos atos simples do dia a dia, mostrando que nossa intolerância, nosso nervosismo gera desentendimentos e dificuldades que nós teríamos tido condições de evitar com facilidade. Nós somos atabalhoados, somos briguentos, uma bobaginha faz a gente subir as paredes. Estava sendo dito isso pelo palestrante. Vamos voltar na imagem do slide. Essa jovem de vermelho, que vocês estão vendo à esquerda do vídeo, em cima da cabeça dela, ela está se lembrando de uma imagem. A jovem recordou-se de uma discussão com a mãe que ela teve no dia anterior. Aquela lembrança transformou-se em um quadro vivo na sua tela mental. Era possível ver a moça totalmente alterada, simplesmente por não aceitar um conselho. Transtornada, gritou impropérios, ferindo o coração da sua mãe, bateu violentamente a porta e saiu de casa. Vocês estão vendo que na imagem aqui, a moça de perfil, ela tem aquele narizinho empinadinho, ela está até calminha. Mas olha só a imagem que ela está vendo dela mesma, gritando com a boca, com a mão assim, quase que querendo esganar a sua mãe. O que aconteceu com a moça quando ela ouviu o palestrante? Ao ouvir a mensagem renovadora, ela reprovou a si mesma pelos erros cometidos. Discretamente, ela enxugou os olhos úmidos, se lembrando da sua conduta errada. E mentalmente, veja só, o palestrante não falou: escuta aí, você de narizinho arrebitado, você brigou com a sua mãe ontem, sua safada, você foi desumana com aquela pobre mulher que cuidou de você desde que você nasceu. Não falou nada disso. Ele só falou: gente, como a gente comete desatinos, por uma bobagem a gente briga com as pessoas que nos amam, a gente fala coisas feias para elas, sem pensar no bem que elas já nos fizeram. Nessa hora, ele falou genericamente, falou para todo mundo. Mas a moça sabia que ela tinha feito isto. Não era o palestrante que a estava acusando, era ela mesma. E uma vez que ela se emocionou por ter reconhecido o seu erro, ela assumiu mentalmente a disposição de se desculpar junto à sua mãe. Ela falou assim: quando eu chegar em casa eu vou pedir desculpa para minha mãe. E agora eles já ficaram surpresos com essa moça.
foram observar uma outra senhora. No próximo slide você já vai ver. Veja aí. Agora, olha lá aquela senhora que está de óculos ali, aquele óculos tartaruga, que tem uma nuvem preta saindo da cabeça dela e se concentrando na altura do peito. Esta senhora ia ser examinada. Sobre o seu centro cardíaco havia uma massa densa e escura. A nuvem que oprimia o seu tórax provinha do seu campo mental. Era a mente dessa mulher que estava promovendo aquela nuvem escura. Os pensamentos extravasavam, saíam da sua casa mental, dirigindo-se a diversos setores do próprio corpo, sobretudo ao centro cardíaco, que é o centro de força ligado às emoções e sentimentos. Essa infeliz mulher alimentava pessimismo doentio e pensamentos negativos. Ah, sabe aquelas pessoas que só ficam pensando em coisa ruim? Ninguém gosta de mim, eu sou uma infeliz, eu estou passando por dificuldades, ninguém me dá a mão, ninguém me ajuda. Essas pessoas que têm pensamentos doentios, eu estou me sentindo mal, agora eu estou com uma dor na perna, ontem eu estava com uma dor no ombro, outra era dor na cabeça, eu acho que eu estou doente. Essas pessoas criam uma situação de desajuste. E Marcos, então, comentou com o Tonini, você vai ver os dois conversando aí no slide, que se essa mulher não modificar a forma de pensar, ela será uma séria candidata aos desequilíbrios orgânicos, doenças físicas reais. Enquanto eles estavam conversando, o instrutor que estava falando, o palestrante, o expositor, fez comentários sobre o poder da fé. Falou com vigor, com entusiasmo, sobre coragem, confiança e esperança. Então, essa mulher que estava escutando, sob esse influxo das palavras de bom ânimo, carregadas de otimismo e de alegria, ela passou a emitir vibrações mentais luminosas, positivas. E aos poucos, as sombras do coração foram sendo eliminadas. Marcos, então, que está ali com a mão apontando para a mulher, o Tonini é o careca, lembram disso, né? Ele então explica para o Tonini que aquela senhora havia sido auxiliada pelo evangelho que ela ouviu. Mas só se ela mudar o seu comportamento mental, ela vai voltar a ter saúde plena ou a ficar de novo doente. E é neste sentido que nós devemos atender a essa máxima do Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Muda os pensamentos e você verá que também as doenças que eles produzem, elas começam a diminuir até que sumam. Mas essa senhora ia depender dela mesma. Mas será que acabou? Não, não acabou não. Outras coisas interessantes que acontecem com as pessoas que vão assistir palestras do Centro Espírita. E acham, eu vim aqui para tomar o passe, essa falação aqui me cansa. Eu tenho outras coisas para fazer. Vamos ver o slide seguinte, veja só. Agora eles estão olhando para um senhor, esse pestanudo aí, com essas taturanas em cima do olho. Parece que ele está muito atento naquilo que está sendo falado, né? Olha o que está acontecendo. Diz o Tonini para a gente, olha, na plateia numerosa, muitos frequentadores não registravam os apontamentos esclarecedores. Apenas escutavam, mas aquilo não fazia sentido nenhum. Alguns permaneciam presos às suas preocupações familiares ou profissionais, criando verdadeiros quadros mentais que mostravam isso, saindo do seu psiquismo. Olha lá, este homem está sentado na mesma poltrona onde ele trabalha, pegando um monte de papéis. É nisso que ele está pensando. Eles então pararam diante de um simpático senhor que, com os olhos fixos numa janela do vasto salão, parecia vislumbrar acontecimentos distantes. Do seu pensamento, da sua tela mental, imagens muito nítidas mostravam suas preocupações profissionais. Estava pensando no escritório. Não era um assunto sério, mas eram as questões rotineiras do seu trabalho. Marcos, que está explicando as coisas para o Tonini, lembrou que o homem distante dessa realidade espiritual que ele estava ouvindo
entrega-se tão somente ao trabalho profissional, aquele que mantém o pão de cada dia e lhe atende às demais necessidades. Mas, se com o dinheiro que ele ganha, o homem pode suprir todas as necessidades, não consegue com o dinheiro alcançar a paz de espírito. E é isso que leva Jesus a dizer que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e que tudo depois nos seria acrescido. Mas é quase sempre esse pão do espírito que a gente deixa para o segundo plano. A gente quer mesmo é o pão da barriga. Né? E o sono? Sono? Ai, foi só eu sentar aqui nessa poltrona, me deu um soninho. Será que acontece isso nas igrejas? De qualquer religião? Será que o povo senta lá para ouvir a palestra, para ouvir o padre, para fazer... Eu acho que é por isso na igreja católica o povo fica senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. É uma forma que a igreja encontrou, eu acho, para fazer os dorminhocos acordarem. Ele estava pegando no sono, opa, levanta aí, todo mundo, ele levanta também, acorda um pouquinho. Aí quando ele cansa, ele senta. Então, eu acho que deve ser uma estratégia sem nenhum desrespeito aos nossos irmãos católicos. Já os evangélicos, eles têm aquelas coisas de gritar, né? Gritar, cantar, e aleluia, aleluia. Então o povo não consegue dormir. Mas no centro espírita é aquela musiquinha suave, é alguém falando do evangelho com um tom de voz adequado, e é a pessoa que chegou da rua, chegou do trabalho, se sentou um pouquinho lá e... Aí quando fez a prece, que já apagou um pouquinho a luz, aí ele já embalou, né? Já pegou o caminhão na descida. Já sabe aquele caminhão na descida? Eu vou dormir. E dorme. Será que acontece isso soninho? Veja só. Eles estavam vendo as pessoas sentadas na plateia, não é? Olha lá, você vai ver o carinha. Ó, tem muita gente dormindo nessa imagem aí, ó. Ao prosseguir nas observações, Tonini notou que alguns dos ouvintes dormiam profundamente e perguntou a Marcos se aquilo era obsessão. Marcos disse, olha, há muitos irmãos que dormem durante as reuniões simplesmente porque eles não cultivam a atenção, não gostam de prestar atenção. Dizem que é muito difícil acompanhar o raciocínio do orador, mas eles são capazes de assistir com muito interesse durante horas a um filme complicado, um filme de ação, de suspense, de detetive, de Sherlock Holmes, quem matou quem, e ele fica acordadão. Outros se dizem cansados depois de um dia de muito trabalho e por isso se entregam ao sono. Tonini insiste na pergunta sobre a obsessão, mas ele não pode estar obsedado e Marcos confirma que há companheiros que ficam presos aos seus perseguidores espirituais por meio de uma intensa hipnose. Mesmo que estes espíritos não consigam entrar no ambiente, aqueles que ficaram lá da rua, ó, eles mandam uma energia negativa que vem pelo ar, prendendo o indivíduo, e eles ficam falando, você está com sono, você está com sono, você está com sono. Então, ó, tem a mulher, veja aqui, ó, a mulher que está ali de vermelho, está em desdobramento sonífero. O outro trabalhou o dia todo, meio carequinha ali atrás, e ele trabalhou, está cansado, não estou prestando atenção. E o velho que está na frente, tem aquele fio que vai lá para trás, ó, o espírito lá na rua está dizendo, você vai dormir, você vai dormir, você vai dormir. Então. Puxa vida, mas você não pode dormir, você não pode dormir, você não pode dormir. Porque na próxima semana nós vamos acompanhar o que vai acontecer na sequência. Nós vamos ver coisas muito legais. Mas você está vendo como os espíritos sabem tudo o que está acontecendo com a gente numa reunião espírita? E sabem como é importante o nosso pensamento estar focado. Que a palestra é, mais do que o passe magnético, a palestra é a forma de nos limparmos dos nossos equívocos. E quando você entende isto, você se ajuda. A casa espírita não é a casa do capeta, não é a casa de Satanás. Ali há paz, ali há elevação, ali há amigos espirituais que nos ajudam. Mas é preciso que a gente se ajude, tá bom? Eu espero você na próxima semana, hein? Porque na próxima semana a gente pretende terminar este livro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo programa e muita paz.